Diga glória a Deus. Versículo 29, vamos aqui. Assim consagrarás estas coisas, para que seja santíssima. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a quem? Ungirás a quem? Arão. E Arão guardava a lei de quem? De Moisés. Sim ou não? Não é verdade, igreja? Arão não guardava os mandamentos de Moisés, que Moisés deu? Aqueles escribas, eles guardavam a lei de quem? De Moisés. Sim ou não? Então eles eram ungidos também, chamados. Mas eles esqueceram do chamamento deles e começaram a ser cobiçosos. Começou a ver a obra de Deus como o quê? Ganho. Começou a enxergar as coisas de Deus como política. Roma colocou eles para julgar. Na época Roma tomava conta de tudo e colocou eles como juízes. Eles poderiam matar, apedrejar, julgar, sim ou não? Na lei deles, não poderiam? Então é o que acontece hoje. A pessoa recebe a unção, mas esquece que a unção é de Deus, e começa a causar divisão. Começa cada um pensar do jeito, fazer do jeito, e não obedece mais pastor. Fala, eu oro na minha casa e Deus já fala comigo. É assim ou não é? Esquece que o mesmo Deus que ungiu a Moisés é o mesmo Deus que ungiu você também. E Ele não muda. É o mesmo que ungiu Jesus, o Santo. Ele não muda. Ele vai ser o mesmo para sempre. Hoje Ele deu livre acesso para você entrar na presença de Deus, mas Ele instituiu pastores, bispos, obreiros e obreiras. Não está escrito isso aí? Tá ou não está? Uns Ele constituiu para apóstolos, não é verdade? Outros para bispos, para apacentar o meu rebanho. Ele disse isso, não foi? Sim ou não? Então, se a pessoa não quer mais a direção do pastor, ela faz parte do rebanho? Faz, igreja, seja sincero. Você está sentadinho aí, parece uma ovelhinha, mas se não quer mais a direção do pastor, você não faz mais parte do rebanho. Porque a ovelha, ela busca a direção do seu pastor. Esse dia caiu uma pomba, estava com a asa machucada, não foi? Lá no nosso quintal. Aí todo dia ficam uns gatos lá em cima do muro. Eu falei, essa aí não vai viver não. Eu falei, vou dar primeiro um copinho de água para ela e um pedacinho de pão, para não morrer com a barriga vazia, né? A pomba, ela não enxerga longe, sabe disso? Não, ela não enxerga não, é igual a ovelha. A ovelha não vê os predadores não. A ovelhinha, por ela ser ovelhinha, ela enxerga só a 4 metros. E tudo para ela é normal. Você entende ou não? O pastor consegue enxergar mais avançado, porque Deus deu a visão para o pastor. Por isso que as ovelhinhas, elas precisam ser conduzidas e orientadas por um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não que você deva ficar preso, porque eu não sou dono de vocês. Mas quem teme a Deus, teme as suas lideranças também. Diga graças a Deus, igreja. Diga glória a Deus. Aquela pessoa que perdeu o temor de temer a liderança, você acha que ela está na palavra de Deus? Quem acha que está? Quem acha que não está? Quem tem certeza que não está? Eu também tenho certeza. É só você ver na Bíblia. Só você olhar na Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos obedecer aos nossos senhores em tudo. Não está escrito isso? Sim ou não? Ainda fala para obedecer até mesmo aqueles lá fora que são patrões da gente. Amém, igreja? Temos que obedecer, porque até um patrão, eles têm autoridade para ser patrão. O chefe. Diga glória a Deus. Então, igreja, a unção de Deus, quem tem a unção de Deus é obediente.
O rei Saul queria matar Davi, mas falava para Davi: vem aqui que eu quero ouvir uma música. Davi ia lá tocar uma música, sim ou não? Aí o rei Saul pegava a lança para matá-lo, Davi rapava fora. Era assim ou não era? Mas ele obedecia a Saul, mesmo Saul sendo mal com ele. Ou seja, a unção do santo, a unção de Deus, ela está na vida de todos. Todos que são escolhidos de quem? De Deus. E Arão foi escolhido de quem? De Deus. Os filhos de Arão foram escolhidos de quem? De Deus. Quem mandou ungir Arão? Deus. Quem ungiu Arão com óleo foi Moisés. Mas quem ungiu Arão com o Espírito Santo foi quem? Deus. Então, não tem bom é Deus. Eu e você temos que ficar firme na fé, obedecendo a palavra, sendo fiéis a Deus, preservando aquilo que está dentro de nós. Lá na loja de som, onde fomos comprar aquele cabo, eu vi a mulher falando, todo dia o povo fica, e ela é irmã da pastora lá, todo dia o povo fica falando que Jesus vai voltar. Eu mesmo, se Jesus voltasse hoje, eu nem sei se eu ia para o céu. Ela olhou para mim: é ou não é? Eu falei: eu nem vou falar nada, senão essa irmã vai criar mágoa no coração. Quase que eu falo. Como é que a pessoa tem coragem de falar isso, rapaz? E fala que serve a quem? A Deus. Se você serve a Deus, você tem que ter certeza da sua salvação. A não ser que viva fazendo besteira, não é verdade? O apóstolo Paulo estava, o rapaz estava amolando o machado para cortar a cabeça de quem? Do apóstolo Paulo. Ele falou o quê? Queria arrancar a cabeça do corpo. Ele falou o quê? Combati. Quer dizer o quê? Eu lutei da maneira que as regras mandam. Guardei o que é a fé. Encerrei a minha carreira. E a morte estava chegando para ele aquele dia. E como é que você sabe se a morte vai chegar para você hoje ou não, e fica falando que não sabe que vai para o céu? Perigoso morrer e ir para o inferno, é ou não é? Porque se a pessoa não tem a certeza da salvação, ela está com coisa errada na vida. Tá ou não está, igreja? Tá ou não está? Alguma coisa está errada aí. Então, a unção é para distinguir isso também. Quem tem a unção sabe onde vai dar, onde é o fim, onde vai chegar. Porque a unção é que guia. Jesus não foi guiado pela unção? Sim ou não? Jesus expulsava demônio através do quê? Do Espírito? Do Espírito Santo. Coloca aí, ó. É Mateus 12, 28? Põe lá. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Diga glória a Deus, igreja. Todos nós expulsamos demônios em nome de Jesus pelo Espírito de Deus. Não tem bom. Tem gente que fala, aquele lá é mais ungido. Quem já ouviu essa conversa? Você já viu mais ungido na Bíblia? Eu nunca vi na Bíblia o mais ungido. As pessoas gostam de acrescentar coisa que não existe. A unção é uma só. É da maneira que você trata a unção que você tem. Diga glória a Deus. A unção é uma só. Da maneira que você recebeu ela, você vai cuidar dela. Da maneira que você foi chamado, permaneça no que você foi chamado. Tem pessoas que estão desprezando a unção, sai de perto dela. Lembra de Jacó e do irmão de Jacó? Jacó preservou o quê? A unção, foi ou não foi? E o irmão dele, Esaú? Desprezou. Deus amou a Jacó e desprezou quem também? Esaú. Por quê? Aqueles que me honram, eu honrarei.
Os que me desonram serão desmerecidos. Quer dizer o quê? Você tem a unção de Deus para honrar quem? A Deus. E como é que nós honramos a Deus? É só com as nossas obras? Não. É com as obras do Espírito Santo, curando, abençoando, fazendo o povo prosperar, expulsando demônios em nome de Jesus. Amém, igreja? Através do Espírito Santo de Deus. É para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para dizer, eu não faço isso, mas o irmão faz. Eu não sou assim, mas o irmão é. Nós não fomos chamados para isso, não. Me diga qual galardão tem nisso. Qual galardão, qual prazer Deus tem nisso? Agora, quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu único e exclusivo Senhor, aí é a obra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Eu e você temos que tomar muito cuidado, porque expulsa demônio pelo Espírito de quem? De Deus. É assim ou não é? Tem gente que expulsa demônio pelo Espírito de Deus e acha que está salvo por isso, fazendo besteira ainda. Não é nem porque é temente a Deus, mas fazendo o quê? Besteira. Vai chegar um dia que vai falar bem assim: Senhor, expulsamos demônios em teu nome. Coloca aí. Senhor, expulsamos o quê? Demônios no teu nome. Curamos enfermos no teu nome. Fazemos a obra no teu nome. O que é que Jesus vai dizer? Apartai de mim, porque eu não vos conheço, vós e todos que praticais o que? A iniquidade. Tem uma oração bonita, expulsa demônio e cura enfermo em nome de Jesus, e tem uma pregação bonita e não sei o que, e é todo ajeitadinho. Mas no grande dia, meu irmão, se você não fugiu da iniquidade, a tua alma vai ser condenada. O que adianta você salvar a alma dos outros e perder a tua? Você tem que ganhar a tua primeiro. Vai chegar o dia, mostra aí, o que vai ser falado, Porque eles acham que expulsa demônio por mérito deles. Eu sou mais ungido que o irmão, que eu expulso demônio, o irmão ainda não. O Deus vai ungir o irmão e vai expulsar demônio também pelo Espírito de Deus, e você vai ficar caladinho. Diga glória a Deus. Muito naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Ponto. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas estava expulsando demônio, estava ou não estava? Estava curando enfermo, estava ou não estava? Mas Jesus falou: aparta de mim, eu não quero nem você perto de mim. Você acha que você está perto de mim, mas não está. Ama a iniquidade. Deus é iniquidade? Não, Deus é amor. Quem ama a iniquidade? Quem é o criador da iniquidade? Quem é homicida desde o começo? Esse não conhecer é porque Deus não tem prazer. Sabe quando uma criança faz vergonha para o pai e para a mãe no shopping, aí a mãe fala: eu vou fingir que eu nem te conheço? É assim ou não é? Porque Deus tem vergonha desses que eram para carregar o evangelho, mas carrega a iniquidade como a sua carteira. E muitos blasfemam do nome de Jesus por causa desse. Você sabia não? Coloca lá nas escolhas dos 12 apóstolos. Quem estava no meio? Judas. Jesus deu ordem para expulsar demônio, curar enfermos. Lembra que Jesus deu ordem? E de formar discípulos, lembra disso aí? Quem estava no meio? Judas. Judas expulsava demônio, irmão. Judas curava os enfermos, rapaz. Por causa do Espírito de Deus. Mas Judas era o filho do quê?
da iniquidade, da perdição. Porque ele só queria coisa errada. Na obra ele só via defeito. Quando Jesus estava sendo ungido pela irmã de Lázaro, e Lázaro sentado na mesa, todo mundo, e aquela que ungiu Jesus estava lá, Judas falando: para que ungir? Para que unção? Olha quem despreza a unção. Judas falou o quê? Para que unção? Nós podíamos vender esse perfume, não foi isso que ele falou? Quem despreza a unção é Judas. Quem ama a unção é Pedro. Diga glória a Deus. Judas falou o que da unção? Que desperdício, não foi isso que ele falou? Olha como Judas tratou a obra de Deus. Uma vez um obreiro virou as costas para mim na hora de receber a unção. Eu falei: agora tu colheu maldição. No mesmo dia a vida dele foi destruída. Casamento e tudo. Eu estou mentindo? Aconteceu aqui. Mas Deus teve misericórdia. Diga glória a Deus, igreja. Na hora da unção você virar as costas. É que eu tive que ir no banheiro. Olha como é que trata a unção. Já pensou? Na hora de você receber a unção, você vai no banheiro? Acontece isso ou não acontece? Se não é a misericórdia de Deus, né, igreja? Judas estava no meio, mostra lá, ó. Naqueles dias, não, vamos aqui direto. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Aí vai direto na parte lá. E lá embaixo Jesus ensina, ó. Olha lá Judas. Judas está no meio, tá ou não está? Agora coloca lá, Jesus ensina. Olha lá. Coloca na parte aqui, ó, missionária. Deixa eu achar aqui no título aqui. Quando vocês lerem a Bíblia aqui, ó. Que ele envia. Aqui está em Lucas, né? Aqui, ó, vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Você vai ver Mateus, ó. Olha aí, vocês vão entender. Lá no título lá você vai ver Mateus, que vai falar mais abertamente. Quem estava no meio dos 12? Judas. Judas não foi ungido de Deus? Foi ou não foi? Deus não erra. Judas foi ungido. Mas quem escolheu fazer palhaçada foi quem? Foi Judas. Deus nunca errou de ter chamado Judas. Deus chamou Judas e deu a unção para Judas. Mas Judas não valorizou a unção que Deus deu para ele. Judas não foi predestinado a morrer daquele jeito, não. Ele escolheu aquela vida. Tem pessoas que falam: eu nasci para viver assim. Não tem gente que fala isso? Mentira. Ela tem um direito, ela é livre, ela pode escolher, tem livre-arbítrio. É ou não é, igreja? Diga glória a Deus. Tem tantas pessoas que querem fazer besteira e querem pôr a culpa em quem? Em Deus. Eu orei a Deus, eu pedi a Deus, é de Deus. Não vai ver? Tem nada de quê? De Deus. Porque o que é de Deus é o bem, é ou não é, igreja? Se tem alguma coisa do mal, não é de Deus. Você tem que aprender isso. Eu tenho que aprender isso. É ou não é? Deus é puro. Se você fala que é de Deus e tem o mal no meio ali, o que é que acontece? Aí você está pondo algo em Deus que Ele não é. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Diga glória a Deus. Aí você fala: mas por que Judas estava no meio? Judas é um ser humano como eu e você. Recebeu a unção, mas Judas sujou o quê? O coração. Judas não foi sempre mal. Judas era abençoado, mas sujou o quê? Coração. Coloca a parte lá. Conseguiu achar? Olha lá, ó. Judas estava no meio, ó. A estes 12, versículo 5, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Amém, igreja? Vai lá direto lá que manda curar, abençoar o povo. Vai lá, no 7, vê se está no 7. 8, ó. Curai enfermos, ressuscitais
mortos. Estava derramando o que na vida deles? A unção. Foi ou não foi? Judas estava aí. Judas poderia ter um final bom, não poderia, igreja? Eu e você podemos ter um final bom? Se eu e você quiser andar no caminho de Deus. Se escolher fazer o que a tua carne manda, o final vai ser amargoso, pior do que o fel. É assim ou não é? Nós somos chamados para viver espiritual. Ah, mas fulano vive assim. Esqueça fulano, lembra de você. Ninguém pode ser igual a você e você não pode ser igual a ninguém. Só você pode ser você, sabia disso? Se eu tentar te imitar 24 horas, eu não consigo. Sabia disso não? Se você tentar 24 horas imitar outro irmão, você vai conseguir? Não. Porque você tem que ser quem? Você. Você tem que imitar a Jesus e aos seus guias. Diga glória a Deus. Então, igreja, Judas estava no meio. Judas recebeu a instrução e ele curava enfermos e expulsava demônio pelo nome de Jesus. Põe a parte que ele desprezou a unção. Vocês conseguiram achar que eu falei? Está lá em João, né? Jesus está recebendo a unção, porque naquele tempo, até no dia de hoje, no Oriente Médio, é porque aqui no Brasil as pessoas lutam contra a palavra de Deus. Uma autoridade lá é levantada com óleo, com unção. Qualquer autoridade político ou policial, todos eles são ungidos por Deus. Diga glória a Deus. Você vai numa casa fazer uma visita, você recebe o que? Unção. Tem alguém enfermo? Unção. Então a unção de Deus está em todas as áreas. Tudo que está aqui é para ser consagrado a quem? A Deus. Mas Judas desprezou aquilo que é de quem? De Deus. A unção. Quantas pessoas você vê que desprezam a unção? Como é que fica a vida dela? Uma derrota. Você nunca percebeu isso não? Olha lá, ó. Eu não sei porque essa Bíblia aí, eu acho ela meio assim, sabe? Eu acho ela meio diferente das outras. Eu gosto daquela maiorzinha assim. Tinha um rapaz aqui que era obreiro na antiga igreja, no antigo ministério. Eu cheguei cheio da unção de Deus. Sabe o que ele falou para o meu cunhado? Esse obreiro aí é só fogo de palha. Ele está com muita sede no pote. Logo, logo a queda dele está chegando. Não foi, missionária? Zombou. Foi, verdade. Zombou da unção, não foi? Foi. Vocês conhecem ele? Um obreirinho novinho, moreninho. Hoje eu passo aí nas avenidas, quem está aí destruído nas adegas, bebendo cachaça, em balada é ele. Verdade. Porque a unção não toca no ungido de Deus. Se a pessoa está na fé, agradeça a Deus pela vida dela e ore por ela. Não tenta derrubar não. Diga glória a Deus, igreja. Ai daquele que tocar no meu ungido, diz o Senhor. Você está cheio de unção de Deus, alguém quer te derrubar, é perigoso para ela. Amém, igreja? Coloca lá a parte lá, ó. Ó a unção de Deus aí, ó. Ó a diferença. Fala a verdade. Não é mais detalhadinha, céu bonitinho? Diga glória a Deus. Então Maria, tomando uma libra, lá em cima lá. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de quem? De Jesus, e os enxugou com os cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Diga glória a Deus. Jesus mandou ela parar a unção. Jesus falou, não unja não. Jesus falou isso porque Deus tem prazer na unção. Deus tem prazer na unção. O único que não tem prazer na unção é quem faz a vontade do diabo. Quem não faz a vontade de Deus, quem faz a vontade do diabo, na verdade, tem ódio do ungido, tem ódio da unção. Tudo que é de Deus, ele tem ódio. Ele finge que gosta. Ainda fala, Ave Maria, eu amo a Deus. Eu estou mentindo?
Quem ama a Deus, ama os ungidos de Deus também. Aquele povo dizia que amava a Deus e queria matar Jesus, o ungido. Você entende isso aí, igreja? Se ama a Deus, como é que quer matar o outro? O amor de Deus é amor perfeito, que se você está no amor de Deus, você não quer matar ninguém, você quer trazer vida. O maior amor você demonstra trazendo vida. Você mataria seu filho ou sua filha? Por quê? Você não sabe responder, não? Você não ama eles, não é? Porque você ama. Você não vai matar porque você ama, não é verdade, igreja? Então quem ama a Deus trata a todos como irmão e não mata porque é irmão. Eu lembro quando eu era pequeno, nós brigávamos na escola. Aí meu irmão falava: arrancou sangue do meu irmão, arrancou meu sangue, eu vou lá resolver. Quem já ouviu isso aí? É assim ou não é? Porque é irmão, não aceita que ninguém mata quem? O irmão, é assim ou não é? Então quando você serve a Deus, você vê todos como quem? Irmãos. E você não admite a morte de nenhum deles. Você vai lutar até o último minuto para que viva. É assim ou não é, igreja? Diga glória a Deus. Ó quem tem raiva da unção aí, ó, o que está no coração da pessoa, ó. É o ladrão, é o diabo que veio para quê? Matar, roubar e destruir. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para o quê? Para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha a conversa de Judas. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele, com o alforje, recebendo as ofertas, ele pegava as ofertas da obra e roubava. Por isso que ele desprezava o quê? A unção. Não tinha respeito com as coisas de Deus. A pessoa, quando está com o coração contaminado, ela até é discípulo, um discípulo, até imita, anda com Jesus, expulsa demônio. Mas se o coração está contaminado, meu irmão, se não se arrepender, é tudo contra a obra de Deus. É tudo contra a obra de quem? De Deus. Judas, o diabo encheu o coração de Judas. Está escrito isso ou não está? O diabo encheu o coração de Judas. O diabo tenta enchido o coração de Judas. Ainda aí nessa parte, Judas tinha a escapatória. Mas ao invés de ele fazer a vontade de Deus que o ungiu, que o chamou, ele começou a fazer a vontade de quem? Do diabo. Quem rouba é o quê? Faz parte de quem? Do diabo. O diabo veio para quê? Somente. Então, se a pessoa rouba e fala que é de Deus, fala que é cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Deus, está cheia do Espírito Santo? Não está. Ela pode ter uma unção de Deus ainda na vida dela, mas ela está agradando ao diabo. A iniquidade. É esses que Jesus está falando que no fim dos tempos vai dizer: eu não te conheço. Por causa disso. Então por isso você tem que entender, não é porque a pessoa tem um dom ali que Deus deu pelo Espírito dele para expulsar demônio, pelo Espírito de Deus, que a pessoa é um homem, uma mulher de Deus. Não, é pelo caráter que ele tem, que ela tem. Não é pela o que está mostrando por fora, mas Deus conhece por onde? Por dentro. Diga glória a Deus. Coloca aí para encerrar, missionária, que os irmãos já estão cansadinhos de ficar sentado ali. E eu não canso não, vou embora. Diga graças a Deus. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Onde o diabo ataca?
O Judas era um ungido de quem? Mas ele entregou o coração dele para quem? Por que ele entregou para o diabo? Começou a fazer a vontade do diabo. Joga uma isca, o diabo joga uma isquinha. A pessoa pega. Joga outra, pega. Não aconteceu nada. E o pecado é tão bom. Se falar que o pecado é ruim é mentiroso. O pecado é bom. Bom para a carne, mas para o espírito é morte. O pecado é doce como mel, mas depois é amargo igual um fel. Quem já caiu num pecado sabe o que o pastor está pregando. É assim ou não é? Quem caiu e tem caráter, né? Para tornar para Deus e pedir perdão, não é verdade, igreja? Tem uns que falam, não toca nem no assunto, quer dizer o quê? Está arrependido? Hã? Tem que ter assunto sim, tem que tocar no assunto e servir de exemplo para outros não cair do mesmo jeito. Imagina que Adão e Eva caiu, não toca nem no assunto, não escreve nem na Bíblia. Imagina só um negócio desse, hein? Como é que nós estaríamos hoje? Hã? Não teria nem informação na Bíblia, teria? Teria, igreja? Adão e Eva, nós não podemos colocar toda a culpa nossa neles não, porque eles viveram a era deles lá. Mas a nossa história era para ser totalmente diferente. Sim ou não? Uma atitude errada, olha o estrago que eles fizeram. Às vezes você não está entendendo a gravidade que é você desprezar a unção de Deus que você recebeu para fazer a vontade do inimigo. Você não consegue mapear. Eu sou igual um tubarão. O tubarão ele mapeia no oceano a não sei quantos quilômetros quando mexe na água. É assim ou não é? Você tem que ter essa visão. Você tem que olhar aonde você está, na sua volta, que você é igual uma bomba. Qualquer momento pode explodir a vida de muitas pessoas com um passo errado seu. Amém, igreja? Então você tem que agradar a Deus. Às vezes você acha que a sua vida representa só você. O ungido de Deus não. O ungido de Deus representa muita gente. Saul, quando resolveu matar Davi, o diabo encheu o coração de Saul para matar Davi. Quantas pessoas Saul colocou contra Davi? Quantas? Causou divisão, causou ou não causou? Sim ou não? Saul é ungido de Deus. Agora se Saul resolvesse fazer o bem, imagina como seria a história, Davi e Saul juntos lutando pelo bem de Israel. Você entende que o pastor está pregando, igreja? Você entende ou não? É. E Deus ele ama essas coisas. Esaú, irmão de Jacó, desprezou a unção. Era para você conhecer Deus hoje como Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Sim ou não? Mas como é que você conhece hoje? O Deus de Abraão, de Isaac e de... Porque Esaú desprezou a unção. E Deus, ele teve prazer nos filhos de Davi. Teve ou não teve? Porque Davi obedecia a ele. Como se eu faço besteira, Deus vai ter prazer na minha linhagem, na minha semente. Eu falei que eu vou servir a Deus e não sirvo. Eu recebi uma unção para fazer o bem e faço o mal. Como é que minha família vai ficar protegida? Os filhos de Davi, muitas vezes Deus livrou ele da morte, das guerras, por amor de quem? De Davi. Como é que você quer a sua família abençoada? Tem que preservar a unção que Deus te deu. Judas já estava preservando mais o dinheiro do que a unção dele. Não é verdade, igreja? Sim ou não? Judas estava preocupado com o dinheiro. Judas estava preocupado, encher o que? O bolso. É tanto que ele roubava até as ofertas da igreja. Jesus sabia disso, sim ou não? Mas a longanimidade do Senhor foi deixando. Jesus até tentou convencer Judas. Lembra que Jesus pegou um pedacinho de pão molhado? Um bocadinho, quem lembra? Colocou na boca de quem?
de Judas. Você sabia que lá de Israel, até os dias de hoje, quem recebe um pedacinho de pão molhado na boca é a maior honra que a pessoa recebe lá? É o mérito mais alto. Jesus deu um mérito mais alto para Judas, para que Judas visse o amor de Deus na vida dele e se arrependesse. Porque Jesus viu o diabo se andar quem? Judas. Mas Judas estava com o coração cheio de maldade. Pedro também, o diabo se andou Pedro, sim ou não? Mas Jesus rogou a Deus porque sabia que Pedro fazia as coisas na ignorância, ele não tinha maldade. Pedro era estourado, andava com a espada, já dava espadada na orelha. Mas era na ignorância. Não entendia. Mas Judas era premeditado. Para que unção? Para que um desperdício desse? Para que óleo? Para que isso? Vamos vender. É assim ou não é? 4 paredes. Para que igreja todo dia? Para que o pastor pregar 3 horas? Cuidado, nego. Se você ficar desse jeito aí, vai ter um negócio aí, fica rodeando você. Você tem que agradecer a Deus que tem homens de Deus que estão pregando para você ouvir a palavra. Tem pessoas desejando ouvir o que você está ouvindo e não está tendo isso para eles. Eu estou mentindo? Valoriza a unção de Deus na tua vida, igreja. Valoriza. Valoriza. Judas estava pensando no dinheiro já lá, ó. Tem gente que até fala, eu não vou evangelizar mais não, não estou falando que é vocês, mas em algum lugar estão falando, eu não ganho nada. Judas, eu estou mentindo? É ou não é? É o quê? Judas. Coloca lá. Porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Você acha que Deus esconde alguma coisa aí, ó? Judas era o quê? Ladrão. Você acha que você vai fazer as coisas nas escondidas, na hora que Deus revelar, Ele vai passar a mão na tua cabeça? Tu vai pôr onde tu quiser, mas Deus vai falar e acabou. Não é verdade, igreja? Deus vai falar. Não tem essa não, irmão. O que está nas trevas vai ser trazido ao quê? A luz. Lá no mundo o pessoal fala que mentira tem o quê? Aqui não, aqui o que está no escuro vai trazer a luz. Amém, igreja? Olha lá, continuei, ó. Ele era ladrão. Mas eu tinha Judas como discípulo de Deus, mas ele era o quê? Mas não era para ele ser um discípulo? Não era para ele seguir a vontade do Senhor Jesus? Você acha que Judas viu muito bem acontecer, muitas coisas boas? Quem acha que Judas viu muita coisa boa acontecer? Com certeza. Mas ele escolheu ser o quê? Ladrão. Ele não poderia ser humilde igual Jesus? Sim ou não? Ele não poderia pregar o evangelho e buscar fazer o bem? Se nós queremos fazer a nossa vontade, nós só vamos fazer o mal. Sabia disso não, igreja? Agora, se nós fazer a vontade de Deus, sempre vai fazer o bem? Diga glória a Deus. Coloca lá, continua. Porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Olha o que Jesus disse, ó. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarei. Jesus falou que essa unção já está me preparando para a ressurreição. Ela ungiu Jesus e chorava nos pés de Jesus. E o ladrão fazia o quê? Criticava.
Às vezes nós estamos com fome, cansado, desgastado, e tem gente criticando. Ainda fala que é cheio de Deus, é ou não é? Às vezes é até discípulo, chamado por Deus, mas já está desviando o coração para outro lado. Judas já não obedecia mais Jesus. Judas não tinha mais vergonha na cara, estava indo contra a autoridade de Jesus, ensinando a Jesus como fazer a obra, ensinando Jesus que aquele perfume tinha que vender. Não foi isso que ele fez? Ensinando Jesus a trabalhar. Que cabra ousado, né, rapaz? É ou não é? Ele tinha que lavar a boca com sabão para falar alguma coisa com o mestre. Mas quando começa a desvalorizar a unção que recebeu, aí só sai coisa que não presta mesmo. Por isso nós temos que sair de perto. Pode ser quem for. Eu amo todos aqui, mas na hora que começar a desprezar a unção que recebeu e começar a fazer besteira, eu rapo fora. Eu aconselho 3 vezes. Uma vez eu chamo, converso. A segunda eu converso. A terceira eu levo para a igreja. A quarta já não existe. Na mesma situação não. Diga glória a Deus. Pode ser em outras o quê? Ocasião. É bíblico ou não é isso? Põe aí. A Bíblia diz que nós podemos repreender um irmão até 3 vezes. Uma vez você chama ele e o aconselha. Abre o olho. Isso não é de Deus. A segunda pessoa continua insistindo. Chama, até mente, sabia? E começou a mentira quem está por trás. Ih, rapaz. Ainda fala, eu falei, falou nada. Conversa para mãe dormir. Na mente, no coração que é a mente, o diabo está falando. Fala que você falou, mas não falou. Aí na segunda até mente. Mas na terceira, você não pode repreender mais. Unicamente só você tem que chamar a igreja e repreender na frente da igreja. Porque se não se envergonhar na frente da igreja, não tem mais salvação para aquela pessoa. A Bíblia fala isso. Porque se não tem vergonha da igreja sabendo, na terceira, não tem mais vergonha na cara da pessoa. A Bíblia fala desse jeito. Diga glória a Deus. Porque às vezes as pessoas agem com o coração. Se o irmão está pecando todo dia na mesma situação, não tem mais o que fazer por ele. Porque você já conversou, já orou 3 vezes. O que é que você vai fazer mais? Se a Bíblia manda você se afastar, tu acha que tu vai ganhar ele como? Já se torna bajulação, é assim ou não é? Sim ou não? Tem que, até lá em casa, meu filhinho, eu falo com ele 1, 2, 3, na quarta já é uma citadinha no bumbum. Diga glória a Deus. Que não tem mais o que falar, não é verdade, igreja? Sim ou não? Aí eu falei para ele uma vez, tem umas crianças na tua escola que nunca apanhou porque não precisou. Eu tenho certeza que se precisar o pai dá uma surra. Não é verdade, igreja? Porque ouviu na primeira ou na segunda, né? Sim ou não, igreja? Coloca aí, Até 3 vezes você pode disciplinar. Hoje é um culto de obreiros, evangelistas. Quem é ungido de Deus aí? Você também é digno de honorários dobrados. Sabia disso não? Está na Bíblia. É bíblico ou não é? Nós somos dignos de honorários dobrados. Todos nós. Continua aí, Deus está escolhendo pessoas aqui hoje, sabia? Começa uma guerra no coração. Tem uns que estão falando, meu Deus, o pastor não para. E Deus, vai lá. Deus escolhe assim, sabia não? E tem outros que estão, que maravilha, eu quero mais. Deus, é isso aí, é. Deus visita o quê? É assim que Deus escolhe. Talvez aí tem uns 3 que Deus está falando, isso aí vai mudar a história de muita gente. É assim que Deus trabalha, não é o tanto de quantidade. É os que se doam, diga glória a Deus. Olha lá, Como se deve tratar um irmão culpado? Por que culpado? Porque você pegou uma culpa. Algo aconteceu e Deus trouxe para você isso, para você disciplinar o teu irmão. Diga glória a Deus. Disciplinar é xingando o irmão? É amaldiçoando? Não.
É conversando, olha lá. Ó. Se teu irmão pecar contra ti, vai. Não, nessa parte não. Que fala é. Aí está falando do perdão. Cadê o título lá? Deve perdoá-lo até 3 vezes. Repreenda ele até 3 vezes. E aí, né? Está aí Lucas ou Mateus aí? Ah, então põe no Evangelho de Mateus, que Mateus é bênção também. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o a quem? A igreja. E se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentil e o quê? Publicano. O irmão diz que é de Deus, é ungido por Deus. Você chamou uma vez e conversou. Diga glória a Deus. Na segunda você chamou 2 testemunhas e conversou. Amém, igreja? Na terceira, você, irmão, fica de pé. Igreja, esse irmão aí, está em pecado. Ele deve se retratar com a igreja. Diga glória a Deus. E se mesmo assim não se arrepender e não viver na presença de Deus e desprezar a unção que recebeu, tem que tratar esse irmão como gentil ou publicano, como uma pessoa do mundo, porque quer viver igual os tais. Você está entendendo o que o pastor está pregando? Sim ou não, igreja? Isso é coisa que eu estou inventando? Está na Bíblia, está ou não está? Está ou não está? Porque nós somos chamados para viver como servos de quem? De Deus. Se for para viver igual o povo do mundo, tem que ser tratado igual o povo do mundo. Não é verdade, igreja? Sim ou não? Por isso não pode confundir as coisas. Se eu quero ser tratado igual um cristão, eu tenho que viver igual um cristão. Não é verdade, igreja? Sim ou não? Se eu quero ser tratado igual um homem de Deus, eu tenho que proceder igual um homem de Deus. Mas se a pessoa vive na fornicação, na mentira, na bebedice, no roubo, no engano, e está aqui querendo dizer que é discípulo, e já foi repreendido 3 vezes, a igreja já está sabendo de tudo, e a pessoa não se conserta, tem que tratar ela igual uma publicana e gentil. Quem está compreendendo isso aí? Tudo isso é porque não valorizou o quê? A unção. Tomou até Santa Ceia. Judas tomou o quê? Santa Ceia. Judas não tomou a Santa Ceia com Jesus? Na Santa Ceia o diabo encheu o coração de Judas. Que coisa, hein? Na Santa Ceia, rapaz. Judas com o coração cheio de maldade. Então, igreja, a unção é uma coisa muito séria. Porque a pregação está direta hoje para você. Para você entender que para ser ungido de Deus, tem que temer a Deus. Porque depois que Deus te chamar e você disser, eis-me aqui, começar a retroceder, não fica pensando que vai ter bajulação, não. Vai ter palavra, vai ter cajado, vai ter direção. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Então eu e você temos que entender o que é a unção de Deus. Aqui é uma guerra. Você acha que para ganhar a alma nós vamos ganhar com flores? Hã? Nós estamos numa guerra. Tu já viu ganhar uma guerra com flores? É com a espada, meu irmão. É assim ou não é? Vai pensar que nós vamos ganhar a alma com um sorrisinho, porque eu sou bonzinho, eles vão vir para Jesus. Tu acha que é assim? É guerra, é oração, é jejum, é fugir da aparência do mal, é resistir o diabo. Eu falo para todos aqui, as obreiros, evangelistas, graças a Deus eu não tenho o que reclamar, graças a Deus, eu falo isso sempre. Algumas pessoas conversam comigo e eles sabem que eu falo isso. Eu não tenho do que reclamar, graças a Deus, amém, igreja? Todos nós temos erro, não é verdade? Mas eu nunca vi ninguém aqui dando ousadia para ninguém, graças a Deus.
Tem igreja aí que você nem sabe quem é obreiro e quem não é. Sim ou não? E é umas libertinagens, né? Não é verdade, igreja? Um obreiro tem que se pôr no seu lugar, não tem, igreja? Tem ou não tem? Uma obreira tem que se pôr no seu lugar. Não é verdade? Qual exemplo nós vamos passar? Então, graças a Deus que vocês dão bons frutos. Não é verdade, igreja? Diga glória a Deus. E esses bons frutos significa que vocês estão o quê? Valorizando a unção que Deus deu para vocês. Valorizando o chamado que vocês foram selados pelo Espírito Santo. Vocês foram ungidos por Deus. Quem ungiu Jesus? Deus. Diga graças a Deus. Põe em João 7,37 para encerrar. O Henrique falou, hoje tem culto? Eu falei, tem, meu filho, tem que ir para a igreja, rapaz. Nós não é pastor só de segunda, ou terça, ou quarta, não é todo dia. Diga glória a Deus. João 7,37. Nós estamos com isso aí dentro de nós, ó. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber. Então, quando você recebe o Espírito de Deus, quando você recebe a unção de Deus, que é o Espírito de Deus, você também recebe a capacidade para ganhar almas. Você recebe a instrução que Jesus deu para os 12 apóstolos para expulsar demônios. Amém, igreja? Quem compreendeu esta palavra? Quem está ciente do que é a unção de Deus? No meio de nós, eu acredito que todos vão valorizar, mas talvez não seja assim, não é verdade? Você não sabe o duro danado que nós demos até hoje para ficar de pé. Você não sabe. Quem olha assim fala, 10 anos, 11 anos é moleza para quem está do lado. Tem gente que está um ano aí, numa guerra braba, não é verdade, igreja? Sim ou não? 11 anos pregando a palavra e ligado nas coisas de Deus é para quem valoriza a unção de quem? De Deus. Quem valoriza a unção de Deus que recebeu, entende que é valiosa, que é superior a tudo, não estraga, não joga fora, não troca por prato nenhum. Esse negócio aí do prato do diabo, eu acredito que apareceu na época de Esaú, né? Mas ali não é do diabo não, foi de Jacó. Um prato de lentilha, não é verdade? Mas hoje o diabo dá um prato mesmo para a pessoa. Eu vou dar tudo isso se de prostrado me adorar. É assim ou não é? Tem uns que aceitam o prato do diabo e tem outros que aceitam o deserto de Deus. Amém, igreja? Eu prefiro o deserto de Deus do que o prato do diabo. Eu prefiro ficar com fome no deserto do que comer o pão que o diabo amassou. Acho que essa palavra encaixa nisso, o pão que o diabo amassou. Acho que saiu disso, né? Que a pessoa aceitou o pão que o diabo amassou. E pode ter certeza que sempre vai oferecer alguma coisa. Judas, ele queria oferecer dinheiro para os pobres, não foi verdade? Foi ou não foi? Mas Judas ligava para os pobres. Judas era ladrão, o coração dele estava sujo. Judas estava querendo corromper os irmãos, colocar contra Jesus. E Jesus nunca deu ligança para Judas. Porque a obra de Deus ninguém destrói. Quando a pessoa quer destruir a obra de Deus ou a vida de alguém que está na obra, ela está destruindo a ela mesma. Fica de pé, igreja, e glorifica o nome do Senhor Jesus.
Diga graças a Deus. Igreja, nós somos dignos de honorários? Põe aí para eles verem que é verdade, senão vai achar que eu estou querendo segurar eles. Põe lá. Aqui é um culto de obreiros e o quê? Evangelistas, sim ou não? Sim ou não? E discípulos, pastor, missionário, é ou não é? Sim ou não? Nós somos dignos de honorários? A obra de Deus é assim. Tem uns que vai pular fora, mas cada um cuida da sua vida. Eu estou no barco. E não rapaz, eu não vou servir a Deus por causa de homens, é por causa do que Deus me deu. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Coloca aí, nós somos dignos do quê? De honorários dobrados. Acho que não vai mostrar aí não, vai? Olha o salário do obreiro, ó. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Os presbíteros que presidem bem. Quem preside bem, quem tem vontade de estar na presença de Deus, quem quer se encher mais do Espírito Santo, ele se acha merecedor de estar mais e mais aprendendo a palavra de quem? De Deus. Amém, igreja? Todos que estão aqui é escolhido de Deus. Não adianta nem tu julgar teu irmão. Você não sabe o plano que Deus tem na vida dele. Ah, mas esse ainda não é obreiro, essa ainda não é, esse ainda não é pastor. Irmão, eu tenho que cuidar da minha vida. Diga glória a Deus. Do ministério que Deus entregou para você, você que cuida. Diga graças a Deus, igreja. Se você está aqui, você não foi escolhida por homens, foi por Deus. Você não está aqui em vão. Olha a probabilidade da sua vida e vê qual tinha as condições de você estar aqui hoje. Nenhuma. Coloca o André num grupo de evangelistas, tá? De discípulos. Tá bom? Discípulos. Porque Deus escolhe. Diga glória a Deus, igreja. Amém? Quem se acha digno de honorários dobrados aí? Então você é escolhido de Deus, bem forte para Jesus. E é nisso que Deus vai escolhendo, sabia? Tinha dois que andavam com Jesus para todo lado. Quem era? Lembra não? Dois. Tinha dois principais. João e Pedro. Sim ou não? Diga glória a Deus. Aí no outro grupo era João, Pedro e Tiago. Aí depois tinha um grupo de 4 pessoas. Amém, igreja? E assim ia crescendo. Mas Jesus tinha uns que ele levava para o monte, não é verdade? Sim ou não? Porque os outros às vezes não queriam ir, né? Aí Jesus levava os que querem ir, não é verdade, igreja? Tem pessoas que quando o negócio começa a apertar, ela pula fora. Porque o evangelho não é emoção. Quem prega a palavra de Deus tem que estar preparado para tantas coisas. Pedir forças para Deus, amém, igreja? É maravilhoso ganhar alma, mas para ganhar uma alma dá trabalho, dá ou não dá? Então, para se dar trabalho, o que nós temos que fazer? Se esforçar. É ou não é? Ganhar uma alma é tão difícil, você nem imagina. É fácil você ganhar a sua alma. A sua alma que você conhece seu coração, seus pensamentos, é fácil você ganhar ela? Imagina outra pessoa que tu não conhece o coração, não conhece o pensamento. Então se não é fácil você ganhar a tua alma, como é que você pensa que é fácil ganhar uma alma aí fora? Então por isso que tem que se preparar espiritualmente. Tem que entender que a unção Deus te deu, mas quem te capacita é o Espírito Santo. Então você tem que obedecê-lo para cada vez você ficar mais capacitado na presença de quem? De Deus. Deus não está chamando você conforme a tua força, a tua sabedoria, não. Ele está chamando você porque Ele te ungiu e te escolheu. Diga graças a Deus. Jeremias falou: Senhor, eu não passo de uma criança. Foi ou não foi? Deus falou: não diga que tu é uma criança. Eu te escolhi e te formei, te ungi profeta às nações. Não está escrito isso? Deus não falou: eu te ungi? Quem ungiu Jeremias? Deus.
Então, Deus está aqui, igreja. Ele está falando contigo. Deus está falando com você, tá bom? Todos vocês que estão aqui, foi escolhido de Deus, amém? Diga graças a Deus. Vamos honrar a casa de Deus. Apresenta para Deus a sua oferta, o seu dízimo, o voto que você fez com Deus. Pastor, vou dar uma ofertinha de amor para a obra. Apresenta a sua oferta de amor. A Maria, ela era uma mulher de Deus, sim ou não, igreja? A Maria era mulher de Deus. A oferta dela foi o quê? O guento de nardo puro. Você sabe quanto custava só o vasinho de alabastro que ela quebrou? Quem sabe quanto custava? Quantos denários? Trazendo-os para o dia de hoje. Só o vazio, só o frasquinho, 50 mil reais. Esse nardo de unguento puro é para ungir a reis. Famílias reais, quando um ia visitar o outro, usava esse unguento puro no vaso de alabastros. É tanto que tinha que quebrar para ungir, não destampava. É lacrado, era para a família real. Ela reconheceu que Jesus é rei e ungido de Deus, e ungiu Jesus. Diga glória a Deus. E a oferta dela ficou permanente para sempre. Todo dia tem alguém falando dela. E Jesus falou, a memória dela vai ficar para sempre, porque ela fez isso, não é verdade? Deus tem um memorial. Nós somos ungidos de Deus e sempre temos que dar o nosso melhor para Deus, amém, igreja? Diga glória a Deus. Dê sempre o seu melhor para Deus, tá bom? Diga graças a Deus. Levanta para o céu sua mão, seu dízimo, vai devolver para o Senhor Jesus a sua oferta. Levanta as mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, meu Deus, por esse culto abençoado, Pai. É certo, meu Deus, que olhando para as dificuldades, olhando, meu Deus, para a nossa capacitação, nós não tínhamos condições nenhuma de hoje estar pregando a palavra do Senhor. É porque o Senhor usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O Senhor usa as coisas loucas para confundir as sábias. João e Pedro, quando curou, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, aquele coxo de nascença, as autoridades o interrogavam porque eles curaram no dia de sábado, e perguntando quem deu autoridade para eles fazerem aquilo. Eles falaram, foi Jesus de Nazaré, o qual vocês crucificaram e ressuscitou, está fazendo maravilha no meio do povo. É o mesmo Jesus que está aqui hoje, igreja, fazendo maravilha, prodígios e sinais pelo Espírito Santo, porque Ele enviou o Espírito Santo. Nós não estamos só, estamos selados pelo Espírito Santo, ungidos pelo Espírito Santo, cheio da presença e do poder de Deus pelo Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Todos venham receber uma unção na palma da mão e sejam abençoados em nome de Jesus. Todos venham receber uma unção. Deus é bom. Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Deus é bom, Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus, igreja. Ô igreja, nós somos escolhidos de quem? Nós somos escolhidos de quem? De Deus. Depois que Jesus escolheu Pedro, nunca mais você viu alguém chamar Pedro de pescador. Você já ouviu alguém chamar Pedro de pescador? Depois que foi escolhido? Depois que você é escolhido de Deus, você é ungido pelo Espírito Santo,
Você trabalha, faz as coisas para o seu alimento, para honrar sua família. Mas a sua vocação verdadeira é servir o Senhor Jesus aonde você estiver. Queira eu aceite isso ou não, mas é a Bíblia que ensina isso. Diga glória a Deus, igreja. O próprio Senhor Jesus, até os 30 anos, como o pai dele não, o que criou ele, né? Que o pai é Deus. Mas vamos lá, o pai dele, José, pai de criação, era carpinteiro. Como você acha que o Senhor Jesus sobreviveu e comprou casa? Como é que você acha que foi? Trabalhando na onde? Na carpintaria. Amém, igreja? Ele era dado ao trabalho, não está escrito isso? Sim ou não? Trabalhador. Mas no dia que ele tomou a posição dele, eu sou ungido de Deus, o Espírito de Deus está sobre mim para evangelizar os pobres. O trabalho dele foi curar, abençoar o povo. Amém, igreja? Ainda que você trabalhe para o teu sustento, para manter a tua casa, lembre que o trabalho maior que você tem é a unção que Deus te deu. E esta unção é que te ensina todas as coisas. A unção do santo está em você. Amém, igreja? Lá em João fala isso, não fala que a unção do santo está aí. Igreja, eu vou ter que fazer mais outros cultos, que tem tanta coisa que vai ficar para trás. É pouco demais. Nós tínhamos que ficar aqui uns 3 dias, pelo menos 3 quarta-feira. Vou pedir direção para Deus, porque é muita coisa. A unção do santo está em nós, e essa é a verdade, e ela que nos ensina todas as coisas. A unção do santo. Você não precisa que ninguém te ensine nada, porque Jesus disse: quando eu enviar o Consolador, o Espírito da verdade, ele vai testificar tudo o que vocês ouviram de mim. Então você já ouviu de Jesus. O Espírito Santo vai testificar tudo que você escutou até hoje. Não vai precisar que alguém te ensine, porque se a unção de Deus está em você, ela vai te ensinar todas as coisas. A unção do santo, diga glória a Deus. Está lá em João? Coloca aí. A unção do santo, olha lá, ó. Olha o que está em nós, a unção do santo. E vós possuis unção que vem do santo. E todos têm de o quê? Conhecimento. Aí tem lá em João, mas lá é em 1 João, né? Que aí está no Evangelho, né? Mas é mais ou menos sobre isso. Não é preciso que ninguém vos ensine nada, porque a unção que está em vós ensina a você todas as coisas. A unção do santo, a unção de Jesus. O Espírito de Deus está em você. Tem pessoas que é chamada de Deus, ela tem medo do chamado. Tem ou não tem? Jeremias tinha medo do chamado? E Gideão? Deus falou para Gideão: desiste? Deus falou para Jeremias desistir? Deus falou para Gideão: vai nessa tua força, homem valente. Tu está dizendo que é fraco, mas você é a força que eu te dei. Você está dizendo que não vai conseguir, mas Deus te criou, Ele colocou algo dentro de você que ainda você não conhece. Tem uma parte dentro de você que você ainda não explorou. Você não conhece essa parte ainda. É o que Deus colocou em você. E a unção de Deus vai te ensinar sobre isso. Coloca aí. A unção do Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou.
A unção é o Espírito Santo, está te ensinando. Você deve permanecer nele. Não deixe que os cansaços dessa vida, as fadigas, o desânimo, a tristeza, essas coisas venham te derrubar, não. Hoje, um policial foi lá pedir atendimento. Pedir não, conversar e ser atendido. Um rapaz bem sucedido e um homem de boa porte, um rapaz educado, disciplinado. E você olha para ele e você fala: o rapaz é até bonito. Eu nunca achei que ia falar isso, mas é bonito. Tem que falar, né? Sim ou não, igreja? Mas não está tendo sucesso na onde? No amor. Ele quer coisa séria, mas às vezes a mulher não quer. Você entende o que o pastor está pregando? Aí eu passei a palavra para ele e tal. Aí ele me contou algo. Eu falei para ele: se Deus não edificar a casa, em vão são aqueles que tentam o quê? E ele com o olho cheio de lágrimas, e nós ficamos conversando. Aí nós entramos numa parábola. Qual parábola? Às vezes você está sofrendo tanto e você não sabe, por causa de tanto sofrimento. Vou dar um exemplo para você. Tinha uma ilha, e nessa ilha tinha um amor. O amor é o principal líder. E também nessa ilha tinha vários sentimentos. Tinha o ódio, tinha o orgulho, tinha a tristeza, tinha a ganância, tinha muito sentimento nessa ilha. Mas aí o amor viu que a ilha começou a desmoronar e começou a colocar as pessoas nos barquinhos e mandar para o outro lado, para não morrer. Mandou os sentimentos para onde? Para o outro lado. E quando ele se deparou, os barquinhos se acabou, não tinha mais nenhum barquinho. Não tinha mais nenhum barquinho naquela ilha. Aí ele, de longe, começou a chamar aqueles sentimentos que ele já tinha salvado. Ele falou para a vaidade: vaidade, me ajuda. E a vaidade, muito preocupada com sua beleza, com suas coisas, e deixou o amor de lado. Aí falou com ódio: ódio, me leva no seu barquinho. O ódio falou: eu te odeio, eu não quero você no barquinho. Aí chamou a alegria: alegria, deixa eu entrar no teu barquinho para ir para o outro lado. A alegria, tão alegre, sorridente, gritando, que nem ouviu o amor chamar. Aí quando o amor já viu que não tinha mais jeito, o amor ajoelhou e começou a agradecer a Deus pela vida que ele levou. Começou a agradecer por tudo. Aí quando a ilha começou a desmoronar, ser destruída, aí o amor viu de longe, viu um velhinho no barco. O velhinho falou: entra aqui, vamos embora. O amor entrou e foi embora. Chegando na ilha, estava lá a sabedoria, o ódio, a vaidade, a alegria. Todos estavam na outra ilha. A sabedoria
olhou para o amor e falou bem assim: eu sabia que essa ilha ia afundar. Eu já sabia disso faz tempo. E o amor falou: e quem é aquele velhinho que me salvou? A sabedoria falou: você não conhece ele não? O amor falou: não conheço. Aí a sabedoria disse: aquele velhinho, presta atenção, igreja, aquele velhinho é o tempo. Tem muitas coisas ao nosso redor que quer destruir o amor, mas o que vai salvar o amor é o tempo que você permanece no amor. É o amor que vai te levar para o outro lado. Os outros sentimentos estão tudo na mesma ilha, mas é o tempo que vai fazer o teu amor perseverar com Deus. Quem está compreendendo isso aí? Então quer dizer que na ilha não vai deixar de ter outros sentimentos. Não é porque você é um ungido de Deus que você não vai ter outros sentimentos. Sim ou não, igreja? Mas todos eles é para fazer o amor afundar. É ou não é? A vaidade, a tristeza, o cansaço, a sabedoria, todas elas, o maior delas é o quê? O amor. Mas a única coisa que vai querer salvar o amor é o tempo. Nenhuma dessas coisas vai salvar. Amém, igreja? Quem compreendeu essa? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas foi uma conversa tão abençoada que nós tivemos. E ele saiu feliz. Eu falei: não, que você precisar, me liga, né? Você me liga com passando de orientação. E você vê que é a visão, né? O rapaz jovem, policial militar, bem sucedido, trabalhador, faz faculdade, quer algo sério, quem não quer? Que coisa, né? Não está estranho esse mundo de hoje? Um homem desse antigamente ficava solteiro de jeito nenhum, não ficava? Seja sincero. Quer dizer que a visão hoje está... As pessoas estão valorizando mais as coisas do mundo, não é verdade, igreja? Sim ou não? Mas diga glória a Deus. É normal as mulheres virem pedir oração para que o marido mude, ou o namorado, né? É raro vir um homem pedir oração para que a namorada quebrante o coração e queira algo sério. Eu fiquei maravilhado com isso, sabia? Sabia que eu fiquei maravilhado? E ele falando da maneira que ele se preocupa, tudo, eu fiquei olhando: rapaz, que coisa, né? Acho que até hoje, eu acho que é a segunda pessoa, eu acho que é a primeira ou a segunda que pediu oração para quebrantar o coração da namorada, que a maioria já cai fora, né? Eu estou mentindo, igreja? Quando tem caráter é desse jeito, não é verdade, igreja? Diga glória a Deus. Vamos todos para casa abençoado, glorifica o nome do Senhor Jesus. Hoje bateu um recorde, diga glória a Deus. Hoje o nosso salário foi abençoado, amém, igreja? Honorários dobrados, bem-vindo o quê? É assim que Deus escolhe, você sabe, né? Sabia que é assim que Deus escolhe? Você acha que é porque eu quero de propósito? Não, é o Espírito Santo. É assim que é os escolhidos de quem? De Deus. É igual Gideão. Deus falou: leva eles lá na água que eu vou prová-los. Não foi isso? Foi ou não foi? Tinha um que chegou na perto da água e já desmaiou de cansado. Eita, eu quero é água. E bebeu água. Foi assim ou não foi? E teve outros que ficou: não, eu estou na guerra. Pegava água e trazia até onde? Deus falou: é esses 300. 20 mil foi reprovado na mesma hora, porque estava muito cansado, não estava? Cansaço é um sentimento, mas o amor é o líder. Quem está compreendendo isso? O cansaço vai te salvar?
Mas o amor vai te alicerçar e o tempo vai te mostrar que o amor vence. É ou não é? O amor sempre vai vencer. Não é verdade, igreja? Diga glória a Deus. Hoje havia Eu lembrei do meu pai. Meu pai e meu irmão ficou doente há muitos anos atrás. Morava aqui no Nakamura. Eu não era nem nascido. Ficou doente. Sabe o que meu pai fez? Não tinha dinheiro da condução. Colocou meu irmão na cacunda e saiu correndo até o regional. Do Nakamura até o regional. Ele cansou? Sim ou não? Ele teve sentimento de tristeza? Sim ou não? Mas o que fez ele chegar lá? O amor e o tempo. Ele sabia que ia dar tempo de chegar lá. Ele sabia que o tempo Deus ia dar para ele chegar lá. Porque estava tendo quando dá febre, a pessoa começa a enrolar a língua, é o quê? Isso, começou a dar isso nele. Mas meu pai, o amor foi maior. Saiu correndo. Você já ouviu alguém fazer isso? É só quem ama, não é verdade, igreja? Sim ou não? Hoje a pessoa tem carro, tem tudo, mas porque não tem um amor, deixa a pessoa morrer do lado. É assim ou não é? Então o amor é o líder. Hoje aqui passou uma peneira. Tem uns que só vai voltar aqui no culto da Santa Ceia. Tá bom, diga glória a Deus. Agora os valentes vai permanecer, amém, igreja? Tem que levar mocotó pro povo, viu, missionária? Levanta para o céu tudo que você trouxe em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, por este culto. E sabemos, meu Pai, que tudo está no controle do Senhor. Tudo que foi falado aqui não foi de homens, nem carne, nem sangue. Foi a vontade do Teu Espírito. Porque a palavra não vem segundo o meu querer. A igreja não foi comprada com meu sangue. A igreja foi comprada com o sangue do ungido do Senhor, Jesus Cristo. Então ficar 3, 4 horas pregando, meu Pai, isso não pode chegar nem na unha. Não pode pagar nem 5% do preço do que o Senhor fez por nós. Para mim é uma dádiva isso, Pai. Unção é dádiva, é prazer. É um dom gratuito. O que recebemos de graça sem merecermos. Que maravilha servir o Senhor, meu Pai. Abra o coração deles para que eles tenham os mesmos sentimentos. Não deixe que os afazeres dessa vida venham atrapalhá-los a servir o Senhor. Não deixe que o cansaço, os sentimentos de ódio, de tristeza, o sentimento de desistência venha falar mais alto do que o amor e o tempo. Não, porque o amor é o maior de todos, e o tempo é a locomotiva que nos fazem chegar até o fim. Porque o tempo tem um começo do tempo e tem um fim. Então, meu Pai, que cada um de nós venhamos ser servos do Senhor, servos para completar uma boa carreira, servos entendendo que tudo que está aqui é santíssimo. Todas as coisas que estão aqui, utensílios, são santificadas ao Senhor. E assim como está na palavra, eu vou abençoar cada um deles, vou ungí-los, meu Pai. Vou ungí-los para que eles saiam daqui santíssimos, santificados pelo Senhor Jesus. Abençoa o objeto, abençoa a chave do carro, abençoa todos os utensílios, meu Pai. Eu consagro a vida deles ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. São servos do Senhor, ungidos do Senhor. Eu abençoo a vida deles, meu Pai. Eu abençoo e os consagro com óleo da unção.
O Senhor disse para ungí-los, para consagrá-los com óleo. Porque Messias significa ungido, unção, que vem da palavra ungir, que a unção do Senhor toma conta deles, meu Pai. Que o Espírito Santo venha ensiná-los toda a verdade, para eles verem que não é o pastor que quer ser melhor do que os outros, mas o que está dentro do pastor é o rio de água viva. É o mesmo rio que está na vida de todos os que creem, como diz as Escrituras Sagradas. Fluirão rios de água viva de dentro deles. Cada unção dessa representa, meu Deus, a obediência à tua palavra, porque nós entendemos e compreendemos que a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e sempre será a mesma. A palavra do Senhor garante, meu Deus, que nós jamais ficaremos só. Nós temos a unção do Santo, e ela é a verdade, permanece em nós. A unção do Santo está em nossas vidas. A unção do Santo está em você agora, igreja. A unção do Santo vai testificar todas as coisas que o Senhor falou. E é ela que te ensina todas as coisas agora. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus. Eita Deus, a presença de Deus aqui está forte. Vocês é ungido de Deus. Eu não quero ser melhor que ninguém, você também não quer. Mas o que está dentro de nós é um rio de água viva, igreja. Fica na fé, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.